Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas dos seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés a Eleazar, o sacerdote, os cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paulitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã, Abirã. Esses Datã e Abirã foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na contenda de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, e a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá. Quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, Osni, família dos Osnitas, de Eri, família dos Eritas, de Arode, família dos Aroditas, de Areli, família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na tenda de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, família dos Selaitas, de Perez, família dos Perezitas, de Zerá, família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram Esrom, família dos Esronitas, de Ramul, família dos Ramulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as famílias, foram Tolá, família dos Tolaitas, de Puvá, família dos Puvitas, de Jassube, família dos Jassubitas, de Zinrom, família dos Zinronitas. Essas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 74.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Essas são as famílias dos Zebonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maquir, família dos Maquiritas. Maquir gerou Gilead. De Gilead, a família dos Gileaditas. Esses são os filhos de Gileade. De Gesser, família dos Gesseritas. De Elec, família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas. De Efer, família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noá, Rogla, Milca e Tirza. Essas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Esses são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Tan, família dos Tanitas. Esses são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim,
segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Rufã, a família dos Rufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.600. Esses são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suã, as famílias dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, desculpa, segundo as suas famílias, foram de Ima, família dos Imanaitas; de Isvi, família dos Isvitas; de Berias, família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram Heber, a família dos Heberitas; de Malquiel, família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Será. Essas são as famílias dos filhos de Aser, segundo o que foram lhes contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jazeel, família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezer, a família dos Jezeritas; de Silém, família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Esses são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos dos seus pais, herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E esses são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, as famílias dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Amrão. E o nome da mulher de Amrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta Amrão gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Entre estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, sacerdotes, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre esses nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes das suas filhas: Macla, Noá, Rogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas.
E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte, Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação ao meu mandato, de me santificares nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor conforme o seu dito. Sairão e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Moisés e o apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu os mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés.